Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora da Alemanha, em que parece que o governo do Olaf Scholz vai cair. Olha que coisa, né? Consequência da vitória do Trump, a primeira consequência da vitória do Trump na Europa. Eu acho uma coisa muito positiva, porque o Olaf Scholz é outro esquerdista europeu que está arrastando o pé para ajudar a Ucrânia com armas. Eu tenho certeza que a Angela Merkel e o CDU teriam muito mais facilidade para mandar armas para a Ucrânia. Vamos entender esse caso aqui. O que aconteceu, né? Foi o partido FDP, que lá na Alemanha não significa o mesmo que no Brasil, né? No Brasil, FDP é uma sigla de um palavrão. Lá é o Free Democratic Party, ou alguma coisa assim. É o partido mais parecido com o libertário. Na verdade, é um partido parecido com o Novo lá na Alemanha, né? Então, ele fazia parte da coalizão do Olaf Scholz, mas estava altamente insatisfeito, porque o Olaf Scholz é de esquerda. Então, cheio de esquerdice no governo, ele já estava insatisfeito, já falava há algum tempo. Aqui, ó, o partido FDP ameaça sair do governo alemão, isso em setembro, já há algum tempo que eles estavam querendo sair, e agora parece que a coisa desandou, eles brigaram de vez com a vitória do Trump, o partido FDP saiu do governo e o Olaf Scholz chamou um voto de confiança no meio de janeiro, então vai ter eleição na Alemanha no meio de janeiro. Eu suspeito que ele vai cair no mesmo erro que o Macron, hein? O Macron fez uma votação para se fortalecer, para dizer que os franceses iriam votar no partido dele, acabou se ferrando completamente lá na França. Acho que o Scholz vai ter o mesmo problema com um agravante. Na França é presidencialismo, então o Macron não cai. Na Alemanha não, meu amigo. Na Alemanha, se ele perder a maioria no Congresso, ele cai. Essa notícia foi sugerida por Existe um Lugar Chamado Barbearia, Onda 24 de Energia do Marçal e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, a Alemanha teve já durante muito tempo um governo de centro-esquerda, né? O CDU, o pessoal chama de direita lá, né? O pessoal chama de direita e coisa e tal, mas é direita para o padrão europeu, que é esquerda para a gente aqui no Brasil, né? É muita esquerda. Então o CDU é centro-esquerda, vamos colocar assim, né? Angela Merkel e coisa e tal. E recentemente o SPD, que é o Partido Socialista lá da Alemanha, esse sim de esquerda radical, né? De extrema esquerda, ganhou as eleições da Alemanha com Olaf Scholz, né? Foi a volta do SPD depois de muito tempo na política alemã, né? O SPD, para quem não sabe, existe desde 1917, coisa e tal, lá no início da Revolução Comunista e coisa e tal. Para quem não sabe, né, a Alemanha estava indo em direção a formar um governo comunista muito antes da Rússia, né? Acabou que a Revolução Comunista na Rússia assustou os alemães, né, e daí eles desistiram, meio que desistiram de formar um governo socialista porque viram a merda que dava a coisa e acabou que a Alemanha não entrou nessa, né? De qualquer forma não ficou muito melhor porque depois veio Hitler, enfim, né? Mas de qualquer forma essa história é uma história bastante complicada. O SPD existe desde aquela época, né? E o Olaf Scholz recentemente ganhou o poder na Alemanha. E, de novo, ele tem ajudado a Ucrânia? Tem ajudado a Ucrânia, mas a verdade é que ele ajuda, é igual o Biden, aquela ajuda a conta-gota, sabe, pingando uma gotinha aqui assim. Então tá mais do que na hora de uma mudança nisso daí. Seria excelente que o CDU fizesse alguma diferença nessa história, né? Mas o que aconteceu no final das contas? Como a gente falou, o Olaf Scholz ele tem uma maioria bem apertada na Câmara aqui, ó. O Olaf Scholz tem hoje lá no parlamento alemão uma chamada coalizão de minoria. Então ele governa a Alemanha, mas o partido dele não tem a maioria das cadeiras, né, que seria necessário num regime parlamentarista. Então ele fez uma coalizão com os Verdes e com o FPD. Aí somando os três partidos, o SPD, os Verdes, o FDP, ele tem cadeiras suficientes para governar a Alemanha. Só que aí o que acontece, né, como eu falei, o FPD já estava insatisfeito porque ele estava no meio de um monte de socialistas, né? O SPD é de esquerda e os verdes também tendem à esquerda lá na Alemanha. Então ele já estava insatisfeito com isso. O ministro da Economia lá no governo era do FPD, o FDP, e finalmente ele acabou brigando com o Olaf Scholz e saiu do governo. O FDP então saiu do governo totalmente,
Tá aqui, ó, saiu, tirou o Lindner, que era o ministro da Economia, que era do FDP. Então o FDP saiu do governo e com isso agora o Olaf Scholz tem menos do que a maioria na Câmara. Isso não necessariamente ele precisaria fazer alguma coisa, ele poderia continuar governando só com os verdes, tá? Ele ainda teria suficiente apoio para continuar governando, mas seria um governo fraco. Então o que ele optou? Ele chamou agora há pouco um pronunciamento à nação e comunicou que vai fazer um voto de confiança no meio de janeiro. Então, no meio de janeiro, vai ter uma votação para ver se mantém o governo ou se altera o governo. E o que eu estou dizendo para vocês é que isso não deu certo com o Macron, tá? O Macron acabou se ferrando. Só que o Macron não precisou sair do governo. Nesse caso aqui, se o voto de confiança não passar, o Olaf Scholz vai ter que sair do governo, né? E nesse meio tempo, com as mudanças que teve no parlamento desde a última eleição, duas coisas aconteceram. O CDU cresceu muito na Alemanha e o AfD cresceu muito na Alemanha também. Então a gente tem uma situação que agora o SPD está muito em baixa dentro do parlamento. Começa a ficar uma situação crítica para a esquerda lá na Alemanha. Pode ser que o Olaf Scholz tenha se ferrado nessa história aqui, né? Então vamos ver como é que vai acontecer, porque arrisca até o pessoal do AfD ter que entrar no governo para compor um novo governo de maioria, né? Não é uma coisa fácil o que eles estão vendo por lá. E estão dizendo que essa mudança toda foi provocada pela vitória do Trump. É o que eu estou falando para vocês. A vitória do Trump teve mudança no mundo todo, cara. O FDP, que era um partido meio de direita, que estava ali no meio de uma colisão de esquerda, falou, não, quer saber um negócio? Já que a direita está em alta agora, eu vou dar um chute nesse pessoal. E botou o Olaf Scholz numa posição delicada agora. Tomara que troquem o cara. Eu torço para entrar alguém do CDU. O CDU é fortemente pró-Ucrânia e pode ajudar a Ucrânia muito mais do que o SPD no final das contas, né? Vamos ver o que vai acontecer nesse caso lá da Alemanha. A votação vai ser em janeiro, né? Aqui, ó, como é que está a composição atual da Câmara, né? Você tem aqui o SPD, os Verdes e o FDP. Esses três aqui fazem parte da coalizão do governo. Então, sem o FDP, eles já ficam abaixo da metade da coisa. Só que desde então já teve muita mudança nos cargos, né? Repara como é que o AfD cresceu aqui para 20%, já se tornou o segundo maior partido na Câmara alemã, né? E o CDU cresceu bastante também. O CDU é aquilo que eu falei para vocês, uma espécie de PSDB de lá. É centro-esquerda. Eu sei que os alemães vão brigar comigo, vão dizer que é de direita e coisa e tal. Não, não é. Direita para padrão da Alemanha. Para padrão do Brasil é centro-esquerda. Então, essa é a situação aqui. Vamos ver como é que vai ser, como é que vai mudar esse quadro aí com essa eleição do Olaf Scholz em janeiro, hein? Eu acho que o Olaf Scholz se ferrou nessa daí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.